Iane, a blusa, Iane, no chão. Fica tranquilo, qualquer coisa você olha para sua irmã. Aí você fica atento em questão do tom da voz e tal. Fica tranquilo, tá? Ai, Senhor amado. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, na cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a chorar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o Porque eu te amei, quantos pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu
Que bom, né, gente? Que bom a gente ver que o Senhor tem joias preciosas que a gente não sabia, não é verdade? E aí está uma das joias preciosas de Jesus, louvando o seu santo nome. A graça e a paz, queridos, que bom vê-los, que bom recebê-los aqui na igreja, bom compartilhar do amor de Jesus, né? Realmente, porque Deus nos amou, Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ter vida eterna, vida plena junto com o nosso Pai. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor realmente nos amou de tal maneira, ó Pai, que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida plena, vida total, ó Deus, vida realmente que vale a pena ser vivida. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua entrega através do teu Filho Jesus Cristo. E obrigado, Jesus, porque tu obedeceste ao Pai e foste até a morte de cruz, e nos deste este privilégio de sermos alcançados pelo teu amor e nos tornarmos também filho do Pai. Obrigado ao Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu do nosso pecado, o Senhor nos convenceu do nosso erro, da nossa falha, e o Senhor nos trouxe para junto do Pai e do Filho. Muito obrigado. E agora, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe esta noite, abençoe esse momento de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Seria bom você ficar em pé agora, fazendo um favor, e cumprimentar os teus irmãos aí, né, ao lado. Nós cumprimentamos os nossos visitantes, com a graça e a paz de Jesus. Deus te abençoe. Dê um abraço no seu vizinho, nos nossos visitantes, né? Cumprimente os nossos visitantes com a graça e a paz de Jesus. Que bom realmente, bom estarmos em plena comunhão com o Senhor nosso Deus, né? E nós temos alguns avisos a passar para os irmãos, né? E começou justamente com o que o Guilherme devia falar, né, Guilherme? Vem cá, Guilherme, dá esse aviso aí, faz favor. Paz, irmãos, no próximo sábado, então, né, em ocasião do aniversário de 70 anos do pastor João, e também dos seus, quantos anos de ministério, pastor? 40 anos de ministério. Então, assim, eu tenho um pouco a mais da metade do seu tempo de ministério. Então, a gente tem muito aí a aprender ainda com o Senhor, e estamos aí comemorando aí, né, os seus 70 anos, seus 40 anos de ministério. Então, a gente vai ter essa cerimônia de jubilação, nós estaremos fazendo um momento de louvor especial, estaremos com várias coisas aqui para celebrar esse momento com o pastor e compartilhar com ele, nos alegrarmos com ele. Então, vai ser sábado, 24 de junho, às 8 horas aqui na igreja. E traga um presentinho para o pastor. É estranho dar aviso de mim mesmo, a respeito de mim, né? Os irmãos podem sentar enquanto nós falamos do aviso. Nós temos aí a escola de balé, que também aí já está iniciando, né, aos sábados. Você poderia procurar a nossa secretária, a Isa, ela está lá na entrada da igreja, pode dar o seu nome. Se você quer que seu filho participe também deste momento, do aprendizado de dança, para louvar o nosso Deus, exaltar o nome do Senhor, né? Próxima, por favor. Acabou? Opa! Nós temos domingo uma série de mensagens, né? Discipular, né? Discípulo no lar. A fé começa dentro da nossa casa, né? Domingo nós vimos aqui, né, a respeito da Eunice e da Loide, elas que discipularam Timóteo, e depois Paulo foi o reforço. Veja que coisa importante, né? A gente está trabalhando na nossa casa a nossa fé, a nossa confiança em Deus e a própria palavra do Senhor nosso Deus, né? Tem mais algum? Acabou então? Nós queremos então pedir agora a você que esteja atento, né, a um momento de consagração a Deus, de momento que nós podemos trazer ao altar do Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo. Mas fique muito à vontade, você que nos visita, fique tranquilo, né? É uma oportunidade da igreja estar trazendo até o altar do Senhor a sua contribuição, a sua gratidão a Deus, para que a obra do Senhor continue sendo realizada, né? Nós temos missionários, nós temos funcionários da igreja e também, né, luzes
som, que a gente também paga por isso, né? A água. Então, que realmente a contribuição sua mantém a obra do Senhor nosso Deus. E Deus realmente quer que você faça com alegria. E durante esta primeira música do ministério, que o Ministério de Louvor vai nos conduzir a Deus, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor nosso Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Deus, estas ofertas, esses dízimos que vão ser levantados para a glória e louvor do teu santo nome, ó Pai. Abençoe teu povo para que tenha sempre um coração grato a ti, em nome de Jesus. Amém. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Que bom, que bom. Chamamos agora os responsáveis pelos trabalhos com as crianças, né? As facilitadoras, de 3 a 8 anos, as crianças. Olha o sorriso que vem essas crianças, todos sorrindo, né? Que gostoso. Isso é bom. Isso é muito bom, é sinal que elas gostam de estar lá neste momento de aprendizado da palavra de Deus, né? Ó Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças e rogamos que o Senhor abençoe também as nossas facilitadoras, para que elas tenham a direção e a unção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Amém. Chamamos agora o nosso ministério de intercessão e os presbíteros para estar aqui à frente orando pelos nossos irmãos que estão na segunda, terceira e quarta semana. Segunda, terceira e quarta semana. Os nossos ministradores aqui, os nossos intercessores, os presbíteros. Enquanto nós cantamos esta música, você pode vir aqui para ser abençoado por Deus.
Ele quem te dá o sim, é Ele quem te dá o não. É Ele quem decide o seu futuro. É Ele quem decide o seu hoje. É o nosso Deus. E de uma coisa eu sei, que o melhor Ele quer para mim e para a sua vida. Então a única coisa que Ele fala, descanse nele. Descanse nos braços do Senhor. Entrega realmente as suas aflições, os seus projetos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. Porque é Ele que vai conduzir a tua vida. Vamos cantar esse refrão? Eu vou descansar. Paz, irmãos, tudo na paz? Tudo bem? E pode se assentar, fiquem à vontade. Estamos aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, para falar um pouco daquele que é maravilhoso, daquele que é poderoso, para operar maravilhas, para nos fazer ir mais longe, para nos dar força, para encarar o dia a dia e conquistar as vitórias, de acordo com o poder dele que em nós opera. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos ter um momento de oração. Senhor, meu Deus, estamos na sua presença, Pai. Senhor, obrigado por esse momento de adoração, Senhor. Confiamos na sua palavra, confiamos que a última resposta vem de Ti, que a primeira resposta vem de Ti, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é absoluto, tremendo, e que o Senhor opera maravilhas e milagres nas nossas vidas, Pai. Nós precisamos de Ti para caminhar. Nós precisamos de Ti, Pai, para traçar horizontes nas nossas vidas, através do Seu plano de salvação, Senhor. Esteja nos conduzindo nesse momento de meditação na Sua palavra, esteja falando aos nossos corações, de uma forma simples, de uma forma singela, Pai, mas que venha nos trazer mudança, Pai, a começar de mim. Esteja nos ajudando, nos auxiliando. Precisamos do Seu Espírito aqui neste lugar. Se o Seu Espírito não estiver, Senhor, não existe culto, não existe templo, não existe povo de Deus. Por isso, Pai, que o Seu Espírito esteja livre neste lugar, Pai, e que a Sua presença seja manifesta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nosso tema, que nós estamos trabalhando nas terças-feiras, é a respeito de Josué, um grande lutador, um grande batalhador, um grande guerreiro. Às vezes a gente pensa em Josué, e às vezes nós, por exemplo, que fomos criados às vezes na igreja, na escola dominical, que sempre temos ouvido essas histórias, A gente lembra às vezes das ilustrações, às vezes a gente lembra de canções, que nos remetem àquela história, Vim com Josué lutar em Jericó, e nós lembramos disso. Mas pense bem, Josué, além dessa visão, de quando a gente é criança, de quando a gente estuda essas histórias bíblicas, pensamos num guerreiro, numa ilustração, Josué era um general. Pense você aí agora, Josué, ele conduziu uma nação de milhares e milhares de pessoas, num tempo onde não existia microfone, num tempo onde não existia uma comunicação fácil. Imagine como era difícil a vida de Josué como líder. Ele era um general de um grande povo. Só que Josué não foi sempre um general, um grande líder.
ele passou muito tempo sendo aprendiz. Ele passou muito tempo aprendendo com Moisés. Ele era servo de Moisés, onde o seu senhor ia, ele ia. O que Moisés fazia, ele fazia. Ele observava os movimentos de Moisés. Ele observava como Moisés se portava, como ele agia com aquele povo. E chegou em determinado momento que Moisés deixou, a nossa terra. Moisés morreu. Moisés, ele não conseguiu entrar, não pôde entrar na terra prometida, por decreto do Senhor, ele chegaria até um limite, e a partir desse limite, simplesmente Josué foi designado líder. Ou seja, de um dia para o outro, Josué era um aprendiz, Josué era um servo, ele era, vamos dizer, dava suporte para Moisés, e de um dia para o outro ele se tornou o maior líder daquele povo, de milhares e milhares de pessoas. Então, nessa transição de sua vida, nós podemos ver como que ele deveria estar com dificuldades para entender o que ele iria fazer, Imagina se colocar numa situação, nossa, meu mestre, o meu tutor, o meu maior amigo, ele morreu, e o que eu vou fazer agora sozinho? Eu não tenho idade, eu não tenho experiência. Qual será que é a fórmula secreta agora para eu poder guiar esse povo? O que eu posso fazer? Que atitudes tomar? E é aí que nós vamos entrar na palavra de Deus, quando o Senhor diz a Josué aquilo que ele precisa fazer. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. De 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor Deus a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Essa é a estratégia que Deus deu para Josué. Josué poderia estar se preocupando com vários detalhes de como conduzir um povo, de como arquitetar as suas estratégias de batalha, de como tratar alguns conflitos. Ele devia estar preocupado, nossa, como eu vou falar com os mais velhos? Às vezes a gente tem essa preocupação, Nossa, como que eu vou falar com os mais velhos? Eles sabem muito mais do que eu, eles têm muito mais experiência do que eu. Como que eu vou chegar e vou tratar um conflito? Como que eu vou fazer isso? E Deus foi muito prático com ele. Na verdade, o interessante de tudo isso é que Deus já tinha o plano montado. E fazendo um paralelo com as nossas vidas, Deus já tem um plano para cada um de nós.
O plano para Josué era dar seguimento àquilo que Moisés tinha começado. Ou seja, ele deveria atravessar o Rio Jordão, entrar na terra que eles iriam receber, a terra iria se estender do deserto ao Líbano, do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas. Ou seja, Deus já tinha delimitado, Deus já tinha aberto o caminho para a vida de Josué. Ou seja, Deus já tinha traçado um plano para a vida dele. Tudo o que Deus arquiteta, tudo o que Deus planeja para as nossas vidas, se nós estivermos com Ele, se nós estivermos com o nosso coração nele, irá se cumprir, amém? Tudo o que Deus planeja para a sua vida, irá se cumprir se você manter os seus olhos fitados nele. E Deus já tinha um plano para a vida de Josué. Ele seria um guerreiro, ele seria um vencedor. E Deus já no começo já fala: Josué, assim como eu estive com Moisés, eu sempre estarei com você. Eu nunca te abandonarei. Deus já tranquiliza Josué e diz: Josué, durante todo esse tempo que você esteve com Moisés, alguma vez eu o abandonei? Alguma vez eu deixei faltar algo para o meu povo? Alguma vez eu não os auxiliei, a não ser quando vocês me desobedeceram e fizeram coisas que não me agradaram? Mas eu fui muito claro com vocês, que os períodos em que vocês sofreram dificuldades foi por conta do seu pecado, foi por conta da sua rebeldia. Mas em nenhum momento eu os abandonei, porque foi da minha vontade. E ele já tranquiliza Josué dessa forma: Josué, eu vou estar com você, eu sempre estarei com você, em todas as suas lutas, porque eu tenho um grande plano para a sua vida. E ele deixa algumas ordens para Josué, para que ele leve para o resto da sua vida como líder. E são essas 3 ordens que vamos meditar muito brevemente aqui, para poder entender, né, como grandes vencedores são formados. O que Deus diz para Josué? Seja forte e corajoso. Em outras traduções, né, diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue ser forte. Por quê? Porque não quer dizer que as coisas que Deus vai nos pedir serão as coisas mais fáceis. As coisas que Deus nos pede, muitas vezes, requer muita força, requer muito esforço, requer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Às vezes algo que, às vezes você poderia fazer de uma forma muito simples, né? Mas Deus te pede para fazer de outra forma. Às vezes de uma forma mais difícil para você. Às vezes Deus te pede para você não agir de certa forma no seu trabalho. Às vezes você pensa: nossa, mas se eu fizesse dessa forma seria muito mais fácil. Mas por isso que Deus diz: seja forte, esforça-te. Não desanime na primeira luta, na primeira batalha. É isso que Deus diz para Josué. Josué, você vai encontrar contratempos, você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar pessoas que vão querer tirar a sua autoridade no meio do povo, mas seja forte. Tenha força em você, esforça-te. Outra coisa que Deus pede para Josué: seja corajoso, tenha coragem, tenha bom ânimo. Às vezes nós temos dificuldades em ter bom ânimo, porque às vezes as coisas que Deus nos pede para prosseguir, às vezes os planos que Deus tem para a nossa vida, às vezes eles não dão resultado a curto prazo. Às vezes nós não conseguimos ver benefício a curto prazo. E isso vai tirando o nosso ânimo. Às vezes nós estamos buscando ter uma vida com Deus, buscando fazer as coisas de uma forma diferente, mas às vezes aquele resultado que eu tanto queria eu não consigo, às vezes aquele emprego, às vezes aquela coisa que eu queria tanto que fosse mudada em mim. E Deus nos fala: tenha bom ânimo, aquieta o teu coração, calma, tenha coragem para enfrentar as suas frustrações, tenha resiliência para continuar, mesmo quando às vezes você não está vendo um horizonte. Mas tenha coragem, daqui a pouco ele vai aparecer. E é isso que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, enfrente as suas batalhas, tenha coragem para enfrentar os desafios.
E o mais importante, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Deus delimitou a estratégia de vida para Josué: ser forte e corajoso e cumprir os planos de Deus através da obediência à palavra, através da meditação da palavra, através da descoberta do coração de Deus, daquilo que Deus tinha para ele. Às vezes você vai numa organização, pode ser de médio porte, grande porte, normalmente você vê nas paredes escrito, né? Nossa visão, nossa missão e nossa estratégia. Por que está escrito? Porque as pessoas constantemente têm que revisitar isso. Tem que revisitar a visão, tem que revisitar a missão. Por quê? Porque é muito fácil nós seguimos os nossos próprios desejos, é muito fácil nós seguimos o nosso próprio curso, é muito fácil nós jogarmos tudo para o alto e falar: não, agora eu decido, agora eu quero controlar a minha vida, agora eu vou seguir os meus próprios interesses. E por isso que Deus diz para Josué: medita na palavra, não desvie dela nem na esquerda para a direita, porque se você desviar, você não estará mais no centro do propósito de Deus. Você não estará mais caminhando para cumprir esse plano maravilhoso que eu tenho para a sua vida e para a vida desse povo. Porque Josué, como líder, ele representava o povo diante de Deus. Quando Deus diz para Josué: seja forte e corajoso, obedeça a palavra, siga o meu caminho, olhe para mim, ele automaticamente está falando para o povo. Porque a responsabilidade de Josué como líder é transmitir essa cultura de força, coragem e obediência para o povo. Essa é a responsabilidade de Josué. E na palavra de Deus diz, né? Deus, ele é muito enfático, ele diz: seja forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso e me obedeça. Ou seja, Deus não está pedindo para Josué outra coisa senão essas três. Deus não está pedindo para Josué ser o mais culto de todos os líderes, ser o melhor arqueiro, o melhor espadachim, o melhor guerreiro da história de Israel. Ele está pedindo para que ele tema a Deus. O temor a Deus, esse é o princípio da sabedoria, o princípio da obediência. E essa foi a palavra que Josué recebeu. E ele diz: não deixe de falar as palavras desse livro, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito, e então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué foi um líder bem-sucedido. Nós podemos ver no decorrer da sua história, eu acredito que na série de mensagens já foram tratadas outras histórias, serão tratadas mais histórias da vida de Josué, mas o temor a Deus de Josué o fez ver coisas extraordinárias. O Rio Jordão parando para eles passarem, as muralhas de Jericó foram destruídas sem nenhuma guerra, apenas com um ato profético de confiança na palavra de Deus. Josué prosperou, Josué foi bem sucedido. Josué, logo após esse texto, uma das primeiras coisas que Josué teve que fazer, ele teve que chegar nos líderes de algumas tribos, ou seja, pessoas acima, até pouco tempo, né, acima dele, líderes já mais velhos, experientes, e lembrá-los que eles tinham ainda coisas a fazer pelo povo de Israel, porque esses líderes, eles já tinham o seu acampamento, eles já tinham recebido as terras. Só que Josué chegou neles e falou: pessoal, vocês já receberam a sua parte da herança, mas vocês precisam guerrear, vocês precisam ajudar ainda o seu povo, porque se vocês nos ajudarem, aí então vocês terão descanso. Ou seja, ele teve que ter força, teve que ter coragem, teve que ser ousado, porque esses homens poderiam voltar para ele e falar: mas você começou agora, já está querendo mandar a gente, já está querendo lembrar a gente de um compromisso, e a gente já tem, nós temos a nossa terra já, a gente não precisa se comprometer mais. Mas não, o que esses homens fizeram? Eles falaram: Josué, assim como obedecemos a Moisés, nós também te obedeceremos, amém? Porque isso é poder de Deus.
porque isso é a bênção de Deus derramada sobre a vida de Josué, não é a capacidade dele. Ele só foi forte e corajoso. Às vezes é isso que nós precisamos, só ter força e coragem, nos esforçarmos, suportarmos as tribulações e as dificuldades, confiando em Deus, porque Ele irá fazer todas as coisas em nosso favor. Se Deus tem um plano, se Deus tem uma missão para nós, que a nossa missão não é tão diferente da missão de Josué. Qual era a missão de Josué? Expandir o terreno, ocupar, governar, tomar para o povo de Deus aquela terra que estavam contra as pessoas que não conheciam a Deus. A nossa missão não é diferente. A nossa missão não é tomar por força como eles, não é guerrear, mas a nossa missão é expandir o reino de Deus aqui na terra. A nossa missão é sermos sal e luz nessa terra. A nossa missão é conquistar, sim, é ser vencedores, sim, é sermos guerreiros, sim. E para isso nós precisamos de força e bom ânimo. E para isso nós precisamos meditar na palavra dia e noite, para podermos fazer a diferença, para podermos conquistar e vencer a obra que o maligno tem feito nesse mundo, as coisas terríveis que vêm acontecendo. Nós somos como esse povo, e nós precisamos aprender a confiar em Deus. E no final desse texto que nós estamos lendo, no versículo 9, ele diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Às vezes nós somos tomados pelo medo, às vezes nós ficamos apavorados, às vezes nós pensamos, mas como eu vou ser forte? Como eu vou ser forte mediante a tantas essas situações que estão acontecendo na minha vida? Como que eu posso ser corajoso, sendo que eu tenho tantas lutas, tantas batalhas para enfrentar, e eu não tenho nada para ir contra, eu não tenho força? Como que eu vou meditar na palavra de Deus, obedecer, eu não tenho conhecimento? Eu acabei de chegar na igreja, eu estou conhecendo Deus agora, como que eu posso ir tão a fundo assim na palavra? Como que eu posso conhecer os mistérios da palavra? Descobrir como que é gratificante, como é maravilhoso viver com Deus? Eu cheguei agora. Mas esse medo, ele precisa ser anulado, porque o Senhor mesmo disse: não te desampararei, eu não te deixarei, eu nunca te deixarei. Já partindo para a conclusão, irmãos, eu gostaria de deixar essa mensagem para nós, que sejamos pessoas mais fortes, que sejamos pessoas mais corajosas, que o nosso ânimo seja revigorado, que o meu ânimo seja revigorado, que nós possamos meditar e confiar na palavra de Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Quando nós dizemos que nós não conseguimos, o Senhor diz: eu já fiz tudo o que precisava ser feito. A nossa confiança está em Jesus, a nossa salvação está em Jesus. Assim como Josué pôde confiar em Deus e na sua palavra, nos seus caminhos, nós podemos confiar na cruz. Nós podemos confiar na obra de Jesus Cristo naquela cruz e olhar para ela e nunca desistir de seguir adiante, de conquistar, de vencer os nossos conflitos internos, de vencer aquelas situações que nós mesmos nos sabotamos, muitas coisas que nós queremos em Deus, que nós queremos para a nossa família, que nós queremos para a nossa vida, nós mesmos nos sabotamos, porque temos medo, porque às vezes não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, e Deus quer trabalhar na nossa vida. A mesma palavra que Deus diz para Josué, Ele diz para nós hoje: sejam fortes, sejam corajosos, confiem em mim, olhem para mim, não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. E Josué conquistou a terra prometida, vocês sabem dessa história. Josué foi um vencedor. Em Romanos 8,37 diz que nós somos em todas as coisas mais do que vencedores naquele que nos amou. Amém?
Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Quando a palavra de Deus em todas as coisas, ela diz realmente em todas as coisas. Mesmo quando estamos fracos, derrotados, se nós olharmos para Jesus, se Jesus for o nosso Senhor, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Por isso eu te convido agora a se colocar em pé. Nós estaremos louvando a Deus com uma canção que diz que se ainda que nós andarmos no vale da sombra da morte, ainda que tivermos com tribulações, dificuldades, o Senhor estará conosco e Ele nunca nos deixará. Amém? Que essa canção possa ser a nossa oração, que essa canção possa nos fortalecer e possa nos elevar a um novo nível de intimidade, profundidade, de confiança em Deus, e que nós possamos entoá-la com todo o nosso coração, porque é verdade, o Senhor nunca nos deixou, o Senhor nunca nos deixará, Ele sempre está conosco, Ele sempre está conosco. Aleluia, glória a Deus. Desejo de seguir a palavra,
sejamos fortes, que sejamos valorosos diante do Senhor, que realmente, ó Pai, a Tua palavra faça toda a diferença na nossa vida, Deus. Abençoa-nos como o Senhor abençoou Josué, ó Pai. Dá-nos a alegria de vermos as Tuas mãos nos conduzindo, que a nossa vida seja realmente direcionada pelo Teu Santo Espírito, Pai. Leva-nos agora para a nossa casa, Deus, debaixo do Teu cuidado, do Teu zelo, do Teu amor. Abençoe todos os nossos familiares, ó Deus. Abençoe toda a Tua igreja. Abençoe todos os Teus servos espalhados pela face da terra, Senhor. Que a Tua graça, a Tua paz esteja neles e por eles, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor, Deus, o Pai, a comunhão, a unção do Espírito Santo,